Você já sentiu um vazio tão profundo que parece engolir sua alma, como se cada batida do seu coração doesse mais que qualquer golpe físico? Eu senti isso por 7 longos anos, um terror que começava com o som de uma chave girando na fechadura, às 6 da noite, e que, mesmo agora, aos 71 anos, ainda me faz acordar gritando no meio da noite, suando frio, com o eco do medo que nunca me deixou. Meu nome é Sarah, mas aqui em Riverdale, Kentucky, todos me conhecem como Vovó Sarah dos Doces, a mulher que faz balas de fudge, pralines de pecan e amendoim tão deliciosos que trazem sorrisos às crianças do mercado da praça. Quem diria que a menina que mal sabia se sobreviveria ao próximo dia agora é amada por suas guloseimas? Mas por trás de cada doce que vendo, há uma história de dor, traição e uma luta feroz para sobreviver. Hoje, conto essa história para vocês, não só para compartilhar minha verdade, mas para gritar ao mundo que nenhuma criança merece viver o que vivi. Se minha voz tocar seu coração, deixe um like e comente "Força, Sarah", para mostrar que você está comigo nessa luta. Vamos juntos dar voz aos que sofrem em silêncio. Eu nasci em 1954, numa casa amarela no fim da rua Maple, na parte mais pobre de Riverdale, uma cidadezinha onde todos se conheciam, ou pelo menos pensavam que sim. Porque os segredos ficavam bem escondidos atrás de portas trancadas, e nossa casa amarela, com suas janelas de madeira sempre fechadas, guardava os piores. Meu pai, o Sr. Thomas, era inspetor do condado, um homem respeitado, de mão firme que batia na mesa, voz grave que fazia o chão tremer. Aos domingos, ele estava na primeira fila da igreja, cantando hinos mais alto que todos, o primeiro a chegar nas reuniões do bairro, o último a sair do bar da esquina. Um homem de palavra, diziam, um exemplo de chefe de família. Minha mãe, Dona Clara, era professora do ensino fundamental, cabelo sempre preso num coque apertado, vestido abaixo do joelho, unhas curtas, postura rígida. Ela olhava por cima dos óculos com um jeito que fazia qualquer aluno bagunceiro voltar ao lugar. Em casa, era a sombra do meu pai, uma sombra que crescia ou encolhia conforme o humor dele. Éramos só nós 3 na casa amarela. Minha mãe teve outros filhos, mas nenhum sobreviveu. Eu era a única, o milagre de Deus, como ela dizia. Às vezes, penso que o verdadeiro milagre teria sido não sobreviver. Teria poupado tanta dor. A casa era simples, mas limpa. O cheiro de cera no chão, o brilho dos poucos móveis, as toalhinhas de crochê que minha mãe fazia para cobrir cada superfície. Tudo parecia perfeito. No quintal, havia macieiras, uma cerejeira e uma tina de lavar roupa onde eu brincava nos dias quentes. Era meu paraíso e meu inferno. Até os 7 anos, minha vida era normal. Ia à escola, brincava com os vizinhos, ajudava minha mãe com pequenas tarefas. Meu pai era rígido, me dava um tapa quando eu desobedecia, mas nada fora do comum para a época. Era assim que as crianças eram criadas, com tapas, cintos, varinhas de salgueiro. Ninguém questionava. Mas tudo mudou no meu 8º aniversário. Lembro exatamente do dia. Ganhei um vestido azul com bolinhas brancas e uma boneca de pano que minha mãe fez em segredo. Estava tão feliz que não notei o olhar diferente nos olhos do meu pai durante o almoço, um olhar que mais tarde aprendi a reconhecer. O olhar de alguém planejando algo terrível. Naquela noite, minha mãe foi a uma reunião de oração na igreja, como fazia todo primeiro sexta-feira do mês. Fiquei sozinha com meu pai, algo que já acontecera antes. Normalmente, ele me mandava para a cama cedo e ficava na sala ouvindo rádio, mas aquele dia foi diferente. "Vem cá, Sarah", ele chamou da cozinha. "Vem ajudar seu pai." Fui, com minha boneca nova debaixo do braço. Ele estava encostado na pia, olhando para o fogão a lenha. "Olha essa pia, menina. Tá suja. Sua mãe não lavou direito." Olhei para a pia. Para mim,
parecia limpa, mas discordar do meu pai não era opção. Vou contar para mamãe quando ela voltar, disse baixinho. Não, você vai lavar agora. Tentei explicar que era pequena, que não alcançava direito, que a água fria da torneira machucava meus dedos naquele inverno suave de Kentucky. Mas não adiantou. Subi num banquinho e comecei a lavar os poucos pratos, fazendo o melhor que uma criança de 8 anos podia fazer. Derrubei água, deixei sabão nos pratos, não sequei direito. Foi quando tudo começou. Viu porque sua mãe nunca quis outros filhos depois de você, porque ela viu que você não presta pra nada. As palavras cortaram mais que qualquer tapa. Baixei a cabeça, continuei tentando limpar, as lágrimas embaçando minha visão. Você não consegue nem fazer isso direito. Inútil. Sabe o que acontece com meninas inúteis? Elas merecem castigo. Ele pegou a vassoura no canto da cozinha, uma vassoura de palha com cabo de madeira. Pensei que ele ia me bater nas pernas, como já tinha feito antes, mas não foi isso que aconteceu. Tira a roupa. Congelei. Por que uma menina de 8 anos tiraria a roupa na cozinha? Tá surda? Tira a roupa agora! O medo me paralisou. Abracei a boneca com mais força. Pai, tá frio. Tira essa roupa! O grito foi tão alto que deixei a boneca cair no chão. Com as mãos trêmulas, tirei o vestido novo. Fiquei só de calcinha, curvada, tentando me cobrir com os braços magros. Tudo. Tirei. E ali, nua no meio da cozinha, senti uma vergonha que nunca tinha sentido antes, misturada com medo e confusão. Por que um pai quereria ver a filha assim? Ele pegou a vassoura, pressionou o cabo de madeira contra minha barriga, descendo lentamente. Senti o frio da madeira na pele. Fechei os olhos. Olha para mim. Não consegui. Mantive os olhos fechados, o corpo tremendo. Olha para mim. Abri os olhos e vi um homem que não era mais meu pai. Era um monstro, com olhos famintos. O que aconteceu depois não vou descrever em detalhes, não por vergonha, porque lavei essa vergonha há muito tempo, mas porque há crianças ouvindo, e não quero colocar na cabeça delas as imagens que ainda vivem na minha. Só digo que doeu. Doeu tanto que pensei que ia morrer. O cabo da vassoura foi usado de uma forma que nenhum objeto deveria ser usado, que nenhuma criança deveria sentir, que nenhum pai deveria fazer. Quando acabou, eu estava sangrando. Ele jogou minhas roupas em cima de mim. Se contar para alguém, eu mato você e sua mãe. Agora limpa esse chão. Mal conseguia ficar de pé. Limpei meu próprio sangue do chão da cozinha enquanto ele voltava para a sala, para o rádio, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir sua filha minutos antes. Arrastei-me para o quarto, embrulhei-me no cobertor, chorei até não ter mais lágrimas. A dor física era terrível, mas a dor na alma era pior. Eu não entendia. O que eu tinha feito de tão errado? Por que meu pai, que deveria me proteger, fez isso? Quando minha mãe voltou, pensei em contar. Ela entrou no quarto, viu que eu estava acordada. O que foi, menina? Não consegue dormir? Abri a boca, mas as palavras não saíram. O medo era maior. E se ele cumprisse a ameaça? E se ele nos matasse? Balancei a cabeça. Então vai dormir. Você tem escola amanhã. E ela saiu, fechando a porta, sem ver minhas lágrimas, sem notar meu medo, ou fingindo não notar. Naquela noite, algo morreu dentro de mim. Confiança, segurança, infância. Pensei que tinha sido algo pontual, um castigo por não lavar a pia direito. Estava errada. Nas semanas seguintes, sempre que minha mãe saía, ele encontrava um motivo. A casa não estava limpa. Eu cheguei tarde da escola, minhas notas não eram boas o suficiente. Pega a vassoura, ele dizia,
E eu obedecia, porque o que mais uma menina de 8 anos podia fazer contra um homem adulto? O pior veio quando descobri que minha mãe sabia, ou, pelo menos, suspeitava. Uma noite, cheguei da escola com a saia suja de lama, porque tinha caído no caminho. Meu pai ficou furioso. "Pro seu quarto", ordenou. "Você sabe o que vai acontecer." Fui, tremendo. Ele veio atrás com a vassoura, mas dessa vez notei que a porta não fechou completamente. Pela fresta, enquanto eu me contorcia de dor na cama, vi minha mãe parada no corredor, olhando. Nossos olhos se encontraram no meio daquele horror. Ela viu meu sofrimento, meu pedido silencioso. E sabe o que ela fez? Nada. Absolutamente nada. Fechou a porta lentamente e foi embora. Foi quando entendi a verdadeira traição. Não era só ele. Era ela também. A pessoa que deveria me proteger, me defender, lutar por mim contra o mundo inteiro, escolheu virar as costas. Naquela noite, chorei diferente. Não só de dor, mas de abandono total. Eu estava sozinha no mundo, contra os dois. A vizinha, Dona Agnes, uma mulher fofoqueira que morava na casa ao lado, era outra fonte de angústia. Ela notava coisas. Me via mancando, via as janelas sempre fechadas, ouvia meus gritos abafados em noites quentes de verão, quando o ar parecia sufocar a cidade. Mas em vez de ajudar, ela espalhava boatos. "Aquela menina Sara é estranha, deve ser rebelde. Aposto que dá trabalho para os pais." Suas palavras chegavam aos meus ouvidos na escola, através de outras crianças que zombavam de mim. "Sara, a maluca da casa amarela." Cada fofoca era um prego a mais no meu caixão, me isolando ainda mais, me fazendo sentir que o mundo inteiro estava contra mim. Dona Agnes via as marcas no meu braço, os hematomas mal escondidos pelas mangas compridas, mas preferia sussurrar com outras mulheres na praça a fazer qualquer coisa. Sua indiferença era uma facada, quase tão cruel quanto as ações dos meus pais. Como alguém podia ver uma criança sofrendo e escolher fofocar em vez de ajudar? O abuso continuou por meses, anos, cada vez mais frequente, mais violento. Meu pai já não esperava minha mãe sair. Fazia na frente dela, e ela assistia, às vezes com os olhos baixos, às vezes com um brilho estranho, quase sádico, no olhar. Certa vez, quando eu tinha 10 anos, tentei resistir. Empurrei a vassoura, tentei correr. Cheguei até a porta da frente, mas minha mãe bloqueou o caminho. "Aonde pensa que vai, Sara?" "Me deixa sair, mãe, por favor." "Volta pra lá. Seu pai não terminou." E ela me empurrou de volta, como quem devolve um brinquedo emprestado. Mas o que mais me enfureceu, o que fez meu sangue ferver de ódio, foi o que ela disse depois, enquanto eu soluçava no chão. "Se você fosse uma filha boa, isso não precisaria acontecer. Você provoca ele com esse jeito." Eu, uma criança de 10 anos, provocar? Como? Com o quê? Minha existência? Meu corpo que mal começava a mudar? A culpa que ela jogava em mim era uma traição tão vil que eu queria gritar, mas minha voz estava presa, sufocada pelo medo. A escola era meu único refúgio, mas até lá eu carregava o peso do inferno. Eu me tornei a menina estranha, quieta, sempre de mangas compridas, mesmo no calor. Não brincava no recreio, não falava com ninguém, não sorria. Minhas notas, que já foram boas, despencaram. Como estudar inglês quando seu corpo inteiro dói? Como aprender matemática quando tudo que você pensa é no horror que te espera em casa? Um colega, Tommy, um menino gentil de olhos grandes, tentou se aproximar. "Sara, você tá bem? Quer brincar?" Eu queria, Deus, como eu queria ser uma criança normal, mas só conseguia balançar a cabeça e me afastar. Tommy era inocente, mas sua bondade doía, porque me lembrava do que eu não podia ter. Ele tentou algumas vezes, mas acabou desistindo, como todos. Eu era um fantasma, invisível mesmo estando ali,
E então havia Dona Clara, minha mãe, cuja frieza me destruía mais a cada dia. Ela não apenas permitia o abuso, mas o facilitava. Sara, vai tomar banho, seu pai tá chegando. Ela dizia isso com a mesma voz que usava para mandar fazer lição de casa, como se fosse normal, como se todas as casas da rua tivessem a mesma rotina nojenta. Certa vez, quando eu estava com febre alta, gripada, quase desmaiando de fraqueza, pensei que teria paz por uma noite. Ela fez chá, colocou uma compressa na minha testa. Por um momento, senti o cuidado que toda criança merece. Fechei os olhos, quase aliviada. Foi quando meu pai entrou no quarto. Senti o colchão afundar com o peso dele. Abri os olhos, implorando em silêncio para minha mãe, apenas uma vez, me proteger. Sabe o que ela fez? Saiu. Fechou a porta e me deixou lá, ardendo em febre, fraca demais para lutar. Naquela noite, a vassoura veio mesmo assim, e ele disse que era para tirar a doença de mim, que era pro meu bem. Quando acabou, minha febre piorou. Eu tremia, delirava. Ouvi minha mãe discutir com ele do outro lado da porta. Thomas, você vai matar a menina assim? E como vai explicar para os outros? Não era preocupação comigo. Era medo do escândalo, do que os vizinhos diriam. Para ela, eu não era uma filha. Era uma vergonha em potencial. A indiferença da comunidade também alimentava minha raiva. Dona Agnes, com suas fofocas, nunca se aproximou para perguntar se eu precisava de ajuda. O pastor John, que minha mãe manipulava com mentiras, acreditava que eu era uma menina problemática que inventava histórias. Certa vez, ele me chamou após o culto e disse: Sara, uma boa filha honra seus pais. Pare de causar problemas. Ele não viu meus olhos inchados, minhas mãos tremendo. Ele escolheu acreditar na fachada perfeita da minha mãe, na reputação do meu pai. A cidade inteira parecia conspirar para me manter presa naquele inferno. Cada pessoa que passava por mim na rua, cada vizinho que sorria para meus pais, cada professor que ignorava meus sinais, todos eram cúmplices silenciosos, e isso me fazia querer gritar até o céu desabar. Como podiam ser tão cegos? Como podiam deixar uma criança sofrer assim? Aos 13 anos, algo mudou dentro de mim. O medo ainda estava lá, mas uma raiva nova, ardente, começou a crescer. Raiva da injustiça, da dor, da traição. Raiva de Dona Agnes, que via e não fazia nada. Raiva do pastor John, que preferia julgar a ajudar. Raiva da minha mãe, que me culpava por existir. Raiva do meu pai, que roubou minha infância com aquela maldita vassoura. Essa raiva virou coragem quando percebi uma coisa. Se continuasse assim, eu não sobreviveria. Era simples. Ou eu falava, ou morreria. Foi então que uma professora, Dona Emily, começou a notar meus hematomas, meu silêncio, meu jeito de me encolher quando alguém levantava a voz. Ela era diferente. Não olhava com pena ou nojo, mas com compreensão. Um dia, após a aula, ela me chamou. Sara, está tudo bem em casa? A pergunta simples quase me quebrou. Fazia tanto tempo que ninguém se importava comigo. Abri a boca para dizer sim, como sempre fazia, mas as lágrimas vieram incontroláveis. Não, finalmente respondi. Nada está bem. Não disse mais nada naquele dia. O medo ainda era maior que a dor. Mas Dona Emily disse algo que ficou na minha cabeça. Se precisar falar, estou aqui. Pela primeira vez em anos, senti que não estava completamente sozinha. A Casa Amarela não era mais só meu inferno, era minha prisão completa. Meu pai começou a trancar as portas quando saía, a me proibir de falar com qualquer pessoa. A vassoura, sempre lá, no canto da cozinha, era uma ameaça constante. Eu olhava para ela e tremia, mesmo estando sozinha. Comecei a ter pesadelos terríveis, acordava gritando, suando.
Às vezes, aos 13 anos, molhava a cama de medo, o que só dava mais motivos para castigos. Mas aquela raiva dentro de mim crescia, e com ela, a certeza de que eu precisava fazer algo. Dona Emily era minha única esperança, mas e se ela não acreditasse? E se contasse para minha mãe? E se tudo piorasse? A dúvida me corroía, mas a alternativa, continuar naquele inferno, era insuportável. Eu sabia que precisava agir, e rápido, antes que a Casa Amarela me engolisse para sempre. Essa é a minha história até aqui, mas ela não acaba assim. O que veio depois é ainda mais intenso, mais doloroso e, sim, mais esperançoso. Se minha dor tocou você, se você sente a mesma raiva que eu senti contra aqueles que traem, que silenciam, que destroem, então junte-se a mim. Deixe um like e comente. Força, Sarah, para mostrar que você está ao lado de quem luta para sair do inferno. Vamos gritar juntos contra a injustiça, contra o silêncio, contra os monstros que se escondem atrás de portas fechadas. Minha voz é só o começo, a sua pode ser a próxima. Aos 10 anos, eu, Sarah, entendi que minha mãe, Dona Clara, não era apenas uma espectadora do meu sofrimento. Ela era cúmplice, arquiteta de um inferno que se repetia noite após noite na Casa Amarela. Não havia mais espaço para ilusões infantis de que ela, um dia, me salvaria. O olhar dela, frio como o inverno de Kentucky, não carregava amor, mas uma indiferença cruel que cortava mais fundo que qualquer golpe. Cada vez que ela me mandava tomar banho com aquela voz casual, como se estivesse pedindo para arrumar a mesa, eu sentia meu coração se partir em pedaços menores. Como uma mãe podia preparar a própria filha para ser destruída? Como podia assistir, de braços cruzados, enquanto o monstro que dividia a cama com ela usava uma vassoura para roubar minha infância? A traição dela era um veneno que corria nas minhas veias, e a cada dia a raiva dentro de mim crescia. Uma raiva que gritava por justiça, que queimava contra a hipocrisia de uma cidade que fingia não ver, contra uma mãe que escolhia o marido em vez da filha, contra um pai que transformava amor em terror. O abuso na Casa Amarela se intensificou. Meu pai, o Sr. Thomas, já não se preocupava em esperar minha mãe sair. Ele fazia na frente dela, e ela, com aquele olhar vazio, ou pior, com um brilho sádico, assistia tudo. Às vezes, ela virava o rosto, como se quisesse fingir que não estava ali, mas outras vezes, e isso me fazia querer gritar até o céu rachar, ela fazia comentários. Se você fosse mais obediente, Sarah, não precisaria disso. Obediente? Como uma criança de 10 anos podia ser obediente o suficiente para evitar tamanha brutalidade? Uma noite, quando tentei me encolher no canto do quarto, implorando com os olhos para que ela interviesse, ela apenas disse: "Para de chorar, menina, isso só piora as coisas." Piorar? O que poderia ser pior que ter seu corpo violado enquanto sua mãe observa, como se fosse um espetáculo? A raiva que senti naquela noite não era só contra meu pai, mas contra ela, contra a mulher que trouxe um monstro ao mundo e deixou esse monstro me devorar. A comunidade de Riverdale também alimentava minha fúria. Dona Agnes, a vizinha fofoqueira, continuava espalhando veneno. "Essa menina Sarah é problemática", ela dizia nas rodas de conversa na praça, enquanto tomava seu café com as outras mulheres. "Deve dar um trabalhão para os pais, coitados." Coitados? Cada palavra dela era um tapa na minha cara, uma confirmação de que eu estava sozinha, de que ninguém acreditaria em mim. Ela via os hematomas nos meus braços, ouvia os gritos abafados que escapavam pelas janelas trancadas, mas preferia fofocar a agir. Uma vez, ela me parou na rua com aquele sorriso falso de quem finge preocupação. "Sarah, por que você tá sempre tão quieta? Tá fazendo arte, é?" Eu queria gritar a verdade na cara dela, mas o medo me engolia. E se ela contasse aos meus pais?
E se isso piorasse tudo? Então apenas baixei a cabeça e murmurei: não, senhora. Ela riu, como se minha dor fosse uma piada. A indiferença dela, a cumplicidade silenciosa de uma cidade inteira, me fazia querer arrancar os cabelos de raiva. Como podiam ser tão cegos? Como podiam deixar uma criança apodrecer naquele inferno? Na escola, eu era um fantasma. Não falava, não brincava, não sorria. Tommy, o colega de olhos gentis, ainda tentava se aproximar. Sarah, quer jogar bola com a gente? Ele perguntava com um sorriso tímido, segurando uma bola de borracha no recreio. Eu queria tanto dizer sim, queria correr, rir, ser criança. Mas como? Meu corpo doía, minha alma estava em pedaços, e o medo de que qualquer aproximação pudesse chegar aos ouvidos dos meus pais me paralisava. Não, Tommy, obrigada, eu respondia, sempre com a mesma voz morta. Ele insistiu por algumas semanas, mas eventualmente desistiu, como todos. Eu não o culpava, ele era só uma criança, como eu. Mas cada tentativa dele que falhava era um lembrete de que eu não pertencia ao mundo dos outros, ao mundo das crianças normais. E isso me enfurecia. Por que eu não podia ser como eles? Por que minha vida tinha que ser uma prisão? O pastor John, figura respeitada em Riverdale, era outra fonte de indignação. Minha mãe, com sua habilidade de manipular, o convenceu de que eu era uma menina problemática que inventava histórias para chamar atenção. Certa vez, após um culto, ele me chamou para conversar no canto da igreja. Sarah, uma boa filha honra seus pais. Pare de causar problemas em casa. Ele falou com aquele tom paternalista, segurando sua Bíblia como se fosse um escudo. Ele não viu minhas mãos tremendo, meus olhos inchados de tanto chorar. Ele escolheu acreditar na fachada perfeita da minha mãe, na reputação impecável do meu pai. Eu queria gritar: "Você não entende! Eles estão me matando!" Mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pelo medo de que ele contasse tudo aos meus pais. A traição da comunidade, de Dona Agnes, do pastor John, dos vizinhos que sorriam para meus pais na rua, era quase tão dolorosa quanto a traição da minha mãe. Eles eram todos cúmplices, todos coniventes com o horror que acontecia atrás das portas fechadas da Casa Amarela. Uma noite, aos 11 anos, tentei fugir. Juntei algumas coisas numa sacola de mercado, uma muda de roupa, uma escova de dentes velha, minha boneca de pano. Esperei meus pais dormirem e tentei abrir a janela do quarto. Estava pregada. Tentei a porta da frente, trancada, com a chave no quarto deles. A porta da cozinha, o mesmo. A casa inteira era uma prisão, projetada para me manter lá dentro. Sentei no chão da cozinha, a sacola patética no colo, chorando em silêncio. Não havia saída. Nunca haveria. Foi quando vi a vassoura. Lá, no canto, como sempre. O instrumento do meu tormento, a arma dele contra mim. Senti um ódio tão grande, tão ardente, que peguei a vassoura com as mãos trêmulas, pensando em quebrá-la, jogá-la no quintal, escondê-la, qualquer coisa para ter uma noite de paz. Mas no segundo em que a toquei, ouvi passos. "O que você está fazendo?" Meu pai, parado na porta da cozinha, de pijama, cabelo desgrenhado, olhos injetados. Ele tinha acordado para pegar água e me encontrou ali, com a vassoura na mão. O que veio depois foi o pior até então. Não foi só a vassoura, foi o cinto, o tapa, o soco. Ele me bateu até eu desmaiar. Acordei de manhã, no chão da cozinha, tão machucada que mal conseguia abrir um olho. Minha mãe me encontrou ali. Olhou, suspirou. "Viu o que você faz? Viu o que você causa? A culpa, sempre a culpa, como se eu, uma criança, fosse responsável pela doença dele, como se eu tivesse escolhido isso. Não fui à escola naquele dia, nem no próximo. Só voltei quando os hematomas estavam menos visíveis. Eles inventaram uma história de que eu tinha caído da escada. Uma escada que nem existia,
porque nossa casa era térrea, mas ninguém questionou. A cumplicidade da minha mãe ficou ainda mais explícita com o tempo. Não era só omissão, era participação ativa. Ela criava pretextos. Sara não varreu o quintal direito. Sara respondeu mal. Sara demorou para fazer a lição. Sara precisa de correção, Thomas, ela dizia, como se fosse um código. Correção. Que palavra nojenta para descrever o que eles faziam comigo. E o pior, o que fazia meu sangue ferver de raiva, era perceber que ela gostava. Não do ato em si, pelo menos quero acreditar que não, mas do poder que isso lhe dava, de me ver punida por coisas que nem eram erradas, de me ver sofrer enquanto ela se mantinha superior, intocável, correta. Uma tarde, cheguei da escola e ela estava diferente, agitada, usando o seu melhor vestido, aquele que só usava para a igreja. Hoje vamos à casa da sua tia Margaret, anunciou. Seu pai vai trabalhar até tarde, então vamos jantar lá. Tia Margaret não era uma tia de verdade. Era uma amiga dela, que morava do outro lado da cidade. Raramente íamos lá. Senti uma pontinha de esperança. Uma noite fora de casa, uma noite sem ele, uma noite de paz. Me assomei rápido, penteei o cabelo, até tentei sorrir. A ideia de sair daquelas paredes, mesmo que por algumas horas, era como um copo d'água no deserto. Estávamos quase saindo quando meu pai chegou, mais cedo que o esperado. Olhou para nós duas, já prontas para sair. Aonde vocês pensam que vão? Para a casa da Margaret, respondeu minha mãe, a voz já submissa. Só pro jantar voltamos cedo. Não, mudei de ideia. Preciso de vocês aqui. E foi isso. Ela nem questionou. Tirou o chapéu, o casaquinho, voltou para a cozinha para preparar o jantar como se não fosse nada, como se a promessa de uma noite de alívio para a filha não valesse nada. Naquela noite, chorei no travesseiro até dormir, não só pelo abuso que já acontecia quase todas as noites, mas pela traição, pela facilidade com que ela desistiu de me proteger, pela certeza de que entre mim e ele, ela sempre escolheria ele. Mas o que me deixou realmente furiosa, o que fez meu coração pulsar com uma raiva que queria explodir, foi o que aconteceu algumas semanas depois. Minha mãe, sabendo do horror que eu enfrentava, decidiu me ensinar uma lição. Uma noite, após mais uma sessão de abuso, ela entrou no meu quarto com uma fita cassete nas mãos. Uma gravação que ela mesma fez, em segredo, de um dos momentos mais horríveis da minha vida. Viu, Sara? Isso é o que acontece quando você não é uma boa filha. Ela disse, com um tom de satisfação cruel, como se estivesse orgulhosa de me humilhar ainda mais. Ela guardava aquela fita num armário trancado, ameaçando mostrá-la para a cidade inteira se eu tentasse contar a alguém. Quem vai acreditar em você? Uma menina suja, problemática, contra seus pais respeitáveis? A ideia de que minha própria mãe, a mulher que deveria me amar, usava minha dor como arma contra mim, era tão vil, tão desumana, que eu queria arrancar aquela fita das mãos dela e destruí-la, junto com toda a Casa Amarela. Aquela gravação não era só uma prova do meu sofrimento. Era uma prova da monstruosidade dela, da traição que cortava mais fundo que qualquer vassoura. Na escola, Dona Emily, a professora de história, começou a perceber mais coisas. Ela notava como eu me movia com cuidado, como se cada passo doesse, como eu segurava as lágrimas nas aulas. Sara, está tudo bem em casa? Ela perguntava, com aquele olhar que parecia enxergar através de mim, não com pena, mas com uma empatia que eu não conhecia. Certa vez, após a aula, ela me chamou para conversar. Você não precisa ter medo, Sara. Pode falar comigo. Eu queria tanto contar tudo, despejar anos de silêncio, mas o medo ainda era maior. E se ela contasse para minha mãe? E se a fita viesse à tona? E se ninguém acreditasse em mim? Mas as palavras dela ecoavam na minha cabeça. Estou aqui. Aos 13 anos, após 5 anos de abuso diário,
de uma infância roubada, de um corpo violado e uma alma despedaçada, algo mudou. A raiva que crescia em mim não era mais só desespero, era uma chama perigosa, uma determinação de que, se eu não agisse, morreria. E eu não queria morrer, não pelas mãos deles. Naquela noite, após mais uma sessão de horror com a vassoura, deitei na cama, o corpo dolorido, a alma em frangalhos, mas com uma decisão tomada. Eu ia falar com Dona Emily. Ia contar tudo, sem meias palavras, sem eufemismos, a verdade nua, crua, devastadora. O pior que podia acontecer era ninguém acreditar em mim. O melhor? O melhor eu nem ousava imaginar. Liberdade parecia um sonho distante, mas pela primeira vez eu sentia uma faísca de esperança. Eu sabia que Dona Emily tinha seus próprios demônios, suas próprias armas contra eles. E talvez, só talvez, ela pudesse ser a chave para abrir as portas do meu inferno. Se essa história de traição, dor e luta por sobrevivência mexeu com você, se a raiva contra esses monstros e a força de uma criança te tocaram, junte-se a mim. Deixe um like e comente "Força, Sara", para mostrar que você está ao lado de quem enfrenta o inferno e não desiste. Se você acha que histórias como a minha precisam ser ouvidas, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos juntos dar voz aos silenciados e lutar contra a injustiça. Na escuridão do meu quarto, aos 13 anos, com o corpo ainda doendo do último abuso e a alma ardendo de raiva, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu, Sara, ia gritar a verdade. Não podia mais viver na Casa Amarela, naquela prisão onde meu pai, o Sr. Thomas, usava uma vassoura para me destruir e minha mãe, Dona Clara, assistia e conspirava com um sorriso frio que me fazia querer arrancar o coração do peito. A raiva que queimava em mim não era mais só pela dor que eles infligiam. Era pela traição, pela cumplicidade de uma cidade inteira que fingia não ver, pela vizinha Dona Agnes que fofocava em vez de ajudar, pelo pastor John que me julgava em vez de me salvar. Mas, acima de tudo, era pela fita cassete que minha mãe guardava, uma gravação do meu sofrimento que ela usava para me chantagear, para me manter calada. Aquela fita era a prova da monstruosidade dela, e eu sabia que se conseguisse colocá-la nas mãos certas, poderia finalmente quebrar as correntes que me prendiam. Dona Emily, minha professora de história, era minha única esperança. Com suas palavras gentis, "Estou aqui", ela acendeu uma faísca de coragem em mim, e agora essa faísca estava prestes a virar um incêndio. Eu ia lutar. Não importa o custo. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador, com um frio na barriga que misturava medo e determinação. Olhei no espelho rachado do banheiro e vi uma menina que mal reconhecia. Olhos fundos, rosto pálido, mas com algo novo. Uma força que eu não sabia que tinha. "Você consegue, Sara", sussurrei para mim mesma, como se precisasse convencer meu próprio reflexo. O café da manhã foi como sempre. Pão seco, café fraco, silêncio pesado. Meu pai já tinha saído para o escritório do condado e minha mãe, arrumando-se para a escola onde lecionava, me deu as instruções de sempre. "Volte direto para casa depois da escola. Não fale com ninguém no caminho. Se atrasar, sabe o que te espera." Assenti, de cabeça baixa, como sempre fazia, mas por dentro pensava: "Não hoje. Hoje tudo muda." O caminho para a escola, uma caminhada de 15 minutos, parecia uma eternidade. Cada passo me aproximava da liberdade, mas também do risco. E se Dona Emily não acreditasse em mim? E se ela contasse à minha mãe? E se a fita fosse usada contra mim? Mas a raiva era maior que o medo. Eu não podia mais viver assim. Na escola, esperei até a aula de história, no terceiro período. Não ouvi uma palavra das aulas anteriores, minha mente ocupada ensaiando o que eu diria, como diria.
Quando Dona Emily entrou na sala, com seus livros empilhados e óculos escorregando no nariz, senti o coração disparar. Era agora ou nunca. A aula terminou, o sino tocou, e enquanto os outros alunos saíam rindo e correndo para o recreio, fiquei sentada, imóvel, esperando todos saírem. Dona Emily percebeu, claro. Ela fechou a porta, puxou uma cadeira e sentou na minha frente. O que foi, Sara? Quer falar? Abri a boca, mas o silêncio de anos me travou. As ameaças do meu pai, a fita da minha mãe, o medo de que ninguém acreditasse, tudo pesava. Você não precisa ter medo, ela disse, com uma voz tão calma que parecia um abraço. Pode me contar qualquer coisa. Respirei fundo. Meu pai me abusa. Soltei de uma vez, as palavras saindo rápidas, quase sem ar. Faz anos. Esperei choque, descrença, nojo. Qualquer reação normal. Mas o que vi foi compreensão, como se ela já soubesse, como se entendesse de um jeito que só quem passou por algo assim poderia. Como ele faz isso, Sara? Pode me contar? É importante. Pela primeira vez, alguém pedia os detalhes sem duvidar, sem me culpar, sem questionar se eu estava inventando. E então, contei tudo. A vassoura, o sangue, a dor. A mãe que assistia, que participava, que gravava. As ameaças, o medo constante, a prisão que era minha casa. As palavras saíram como uma enxurrada, violentas, incontroláveis, devastadoras. Quando terminei, estava sem fôlego, exausta, como se tivesse corrido uma maratona de 5 anos. Dona Emily não disse nada por um momento. Seus olhos, atrás dos óculos grandes, estavam marejados, mas havia uma raiva contida, uma indignação que espelhava a minha. Eu acredito em você, ela disse, finalmente. 3 palavras simples que mudaram tudo. Eu acredito em você e vamos consertar isso. Chorei, não de dor, como tantas vezes, mas de alívio, de um peso imenso finalmente compartilhado. E agora? Perguntei, entre soluços. Agora, vamos tirar você daí. Tirar-me dali? A ideia parecia tão impossível que eu mal conseguia compreender. Como? Para onde vou? E se não me deixarem? Um passo de cada vez, ela respondeu firme. Primeiro, precisamos de provas. Provas. Ela estava certa. Minha palavra contra a de 2 adultos respeitáveis, um inspetor do condado e uma professora, não seria suficiente. Os hematomas, ofereci. Tenho marcas por todo o corpo. Ela assentiu, séria. Isso ajuda, mas precisamos de algo que eles não possam negar, algo concreto. Então ela hesitou, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Sara, preciso te contar algo. Quando eu tinha a sua idade, passei por algo parecido. Não era meu pai, era meu padrasto, e minha mãe, como a sua, fingia não ver. Meus olhos se arregalaram. Dona Emily, a professora mais respeitada da escola, com suas aulas perfeitas e sua vida aparentemente impecável, tinha sofrido como eu? Como você saiu disso? Perguntei. Ela sorriu, um sorriso triste. Não saí da maneira certa. Fugir, viver na rua, passar fome, frio. Fui acolhida por uma família que me deixou dormir no galpão em troca de trabalho. Estudei escondido, consegui meu diploma, virei professora. Mas nunca denunciei, nunca vi justiça. E quero que com você seja diferente. Ela explicou o plano. Eu precisava juntar provas irrefutáveis. A vassoura, com as marcas do meu sofrimento, e mais importante, a fita cassete que minha mãe guardava. É arriscado, Sara.
vai exigir que você passe por isso mais uma vez. Está disposta? A ideia de enfrentar outra noite de horror me dava calafrios, mas a alternativa, continuar naquela prisão, era pior. Se for a última vez, vale a pena, respondi, com uma firmeza que não reconhecia na minha voz. Se for para acabar com isso de uma vez, eu aguento. Ela apertou minha mão, o primeiro toque humano genuíno que recebi em anos. Você é muito corajosa, Sarah. Mais corajosa do que eu fui na sua idade. Não me sentia corajosa. Sentia medo, pavor, mas também, pela primeira vez, esperança. O plano era perigoso. Eu precisava pegar a fita do armário trancado da minha mãe e substituir a vassoura por uma parecida que encontrei no depósito da escola, onde varredores guardavam materiais antigos. Durante semanas, observei o armário da minha mãe, memorizei seus hábitos, esperei o momento certo. Uma noite, após mais um abuso, enquanto eles dormiam, rastejei até o quarto deles. Meu coração batia tão alto que achei que ia acordá-los. Com mãos trêmulas, abri o armário. Ela sempre deixava a chave na cômoda, confiante demais na minha submissão. Encontrei a fita, embrulhada num pano, como um troféu doentio. Peguei-a e corri para o meu quarto, escondendo-a na mochila. No dia seguinte, levei uma vassoura velha do depósito da escola para casa e fiz a troca enquanto todos dormiam. Cada segundo era um risco. Se eles acordassem, se notassem, eu sabia que não sobreviveria à surra. Mas deu certo. Naquela noite, meu pai chegou mais cedo, com visitas, um casal do condado, pessoas importantes, segundo ele. Sarah, se comporte, ele avisou, apertando meu ombro com força, um aviso silencioso. Minha mãe serviu o jantar, sorrindo, como se fôssemos uma família perfeita. O casal elogiou a comida, riu das histórias do meu pai sobre política local. Eu queria vomitar. Como podiam não perceber o monstro sentado à mesa? O homem do casal, um tal de Sr. Robert, me olhou com curiosidade. Sarah, você gosta da escola? A pergunta me pegou desprevenida. Sim, senhor, gosto de estudar. Qual sua matéria favorita? História, respondi, pensando em Dona Emily no plano, na fita escondida na minha mochila. História é fundamental para entender o presente. Ele disse, com um olhar que parecia tentar decifrar algo. Meu pai interrompeu, mudando de assunto, como sempre fazia quando eu recebia atenção. Depois do jantar, fui mandada para o quarto. Deitei na cama, coração disparado, esperando. Por volta das 10, ouvi os passos do meu pai no corredor, o ranger da porta, o som da vassoura encostando na parede. Levanta, ele ordenou, frio, autoritário. Obedeci, olhando uma última vez para a janela, para a noite lá fora, para a liberdade que talvez estivesse ao meu alcance. O que aconteceu nas próximas 2 horas foi horrível, como sempre. Mas dessa vez, era diferente. Cada segundo de dor era um segundo mais perto da liberdade. Cada lágrima era combustível para minha determinação. E o que me fazia ferver de raiva, o que fazia meu sangue pulsar com ódio, era saber que minha mãe estava lá, no corredor, gravando novamente, com aquele sorriso sádico, pensando que me controlava. Mas ela não sabia que eu tinha a fita original. Ela não sabia que o jogo tinha mudado. Quando acabou, ele saiu do quarto, satisfeito com mais uma noite de tortura. Eu não me senti derrotada, como sempre. Senti-me vitoriosa, porque sabia que aquela tinha sido a última vez. No dia seguinte, fui à escola com a mochila pesada, não só de livros, mas da fita, da vassoura substituta, das fotos dos hematomas que Dona Emily me ajudou a tirar com uma câmera emprestada. Ela me encontrou no pátio antes da primeira aula. Conseguiu? Perguntou, preocupação estampada no rosto. Tirei a fita e a vassoura embrulhadas de dentro da mochila. Meu Deus, ela murmurou, os olhos arregalados. E eles não notaram? Ainda não,
respondi. Mostrei as fotos dos hematomas. Marcas nas coxas, nas costas, em lugares que nenhuma queda acidental poderia justificar. Você foi muito corajosa, Sarah. Agora é minha vez. Dona Emily levou as provas para seu amigo advogado, que ficou horrorizado. Eles foram direto ao Tribunal de Menores, onde encontraram uma juíza sensível a casos de abuso. A juíza, vendo as provas, a fita, a vassoura, as fotos, emitiu uma ordem de busca e apreensão, uma prisão preventiva para meu pai e uma determinação para que minha mãe saísse de casa até sua cumplicidade ser esclarecida. O casal que esteve em casa na noite anterior não eram apenas visitantes, eram assistentes sociais disfarçados, lá para observar a dinâmica da família antes da chegada da polícia. Uma coincidência que tornou o plano perfeito. Volte para casa normalmente, Dona Emily me instruiu. Haja como se nada tivesse mudado. Concordei, embora a ideia de passar mais uma noite naquela casa me desse calafrios. Cheguei em casa no horário de sempre. Minha mãe estava corrigindo provas na mesa da cozinha, me olhando por cima dos óculos. Seu pai chega cedo hoje. Tem gente do condado vindo. Se apronte. Vesti o vestido azul, o único além do uniforme que ainda me servia, penteei o cabelo, lavei o rosto. No espelho, vi a mesma menina de sempre, mas com um brilho novo nos olhos, o brilho de quem sabe que a liberdade está próxima. Meu pai chegou às 6, com o casal, o mesmo Sr. Robert e sua esposa, que agora eu sabia serem assistentes sociais. O jantar foi um teatro perfeito. Minha mãe sorrindo, meu pai contando histórias, o casal rindo. Mas eu via o olhar de Robert, avaliando, procurando sinais. Quando ele perguntou sobre a escola, respondi com educação, mas por dentro pensava na fita, na vassoura, na justiça que estava a caminho. Após o jantar, fui mandada para o quarto. Sentei na cama, olhando pela janela, uma noite clara, estrelada. Estava quase dormindo quando ouvi um barulho na porta da frente. Vozes alteradas, batidas. "O que é isso?" gritou meu pai, irritado. "Vocês não podem entrar na minha casa assim." "Temos um mandado, Sr. Thomas", respondeu uma voz firme, oficial. Segurei a respiração. Estava acontecendo. O plano funcionou. Os minutos seguintes foram um caos. Vozes altas, minha mãe chorando, portas batendo. Então, bateram na minha porta. "Sarah, você está aí?" Uma voz feminina desconhecida. "Sim", respondi trêmula. "Pode abrir a porta? Somos do Serviço de Proteção à Criança. Estamos aqui para te ajudar." Abri a porta com as mãos tremendo. Do outro lado, uma mulher de meia-idade, cabelo grisalho, expressão gentil. Dona Helen, assistente social. Atrás dela, 2 policiais. "Olá, Sarah. Meu nome é Dona Helen. Viemos te buscar. Você não precisa voltar para essa casa se não quiser." As lágrimas vieram, não de medo ou tristeza, mas de alívio, de libertação. Peguei minhas coisas, algumas roupas, um caderno da escola, minha boneca de pano. Tudo coube numa bolsa pequena. "É só isso?" perguntou Dona Helen, surpresa com o pouco que eu tinha. "É tudo o que preciso", respondi. Na sala, a cena era surreal. Meu pai, sempre tão poderoso, estava algemado. Minha mãe chorava num canto, sendo interrogada. O casal de assistentes sociais observava tudo com expressões sérias. Quando me viram, meus pais reagiram de formas opostas. Minha mãe desviou o olhar, incapaz de me encarar. Meu pai me fuzilou com ódio. "Sua mentirosa, ingrata, depois de tudo que fizemos por você." "Silêncio, senhor", ordenou um policial. "O senhor já está numa situação complicada o suficiente." Dona Helen me guiou pela casa, uma mão gentil nas minhas costas. Passamos pela cozinha
e notei que no canto onde a vassoura sempre ficava, agora havia apenas um espaço vazio. As provas tinham sido coletadas. Na saída, meus olhos encontraram os da minha mãe uma última vez. Não vi arrependimento nem amor, só medo, medo do escândalo, da vergonha, do que os vizinhos diriam. Mesmo no fim, ela se preocupava mais com a reputação do que comigo. Entrei no carro oficial sem olhar para trás. A Casa Amarela, minha prisão por tantos anos, ficava menor no retrovisor, junto com uma vida de dor. No carro, entre pessoas que eu nem conhecia, mas que já me tratavam com mais humanidade que meus próprios pais, finalmente respirei fundo, como se fosse a primeira vez. "Para onde vamos?" perguntei. "Primeiro, para o hospital", explicou Dona Helen. "Precisamos que você seja examinada. Depois, te levaremos para um lugar seguro, um abrigo temporário até resolvermos sua situação." Hospital, abrigo. Palavras que deveriam me assustar, mas que soavam como música. Qualquer lugar era melhor que a Casa Amarela. No hospital, uma médica me examinou com cuidado, tirou fotos das lesões, fez perguntas difíceis, mas necessárias. "Você é muito forte, Sarah, mais forte que muitos adultos que conheço", ela disse. Não me sentia forte, sentia-me pequena, assustada, perdida, mas pela primeira vez em anos, me sentia segura. Depois do exame, me levaram para outra sala, e lá estava ela, Dona Emily, cabelo preso, óculos no nariz, um sorriso cansado, mas satisfeito. Corri para abraçá-la, algo que nunca fizera antes. "Você conseguiu, Sarah." "Nós conseguimos", corrigi. "Você fez a parte mais difícil." Ficamos abraçadas, duas sobreviventes do mesmo tipo de inferno, unidas pela dor, mas também pela esperança. Dona Emily me contou como tudo foi rápido. Ela levou a fita, a vassoura e as fotos para seu amigo advogado, que foi ao tribunal de menores. A juíza, chocada com a fita, a gravação cruel da minha mãe, emitiu as ordens imediatamente. A presença dos assistentes sociais na nossa casa naquela noite foi uma coincidência perfeita, planejada para avaliar a família antes da ação policial. "E agora, o que acontece comigo?" perguntei. "Por enquanto, você vai para um abrigo. Mas conversei com a juíza. Pedi para ser sua guardiã temporária, se você quiser, claro." Fiquei sem palavras. Viver com Dona Emily? Era mais do que eu podia sonhar. Quero muito." Ela sorriu, aquele sorriso gentil que me deu esperança desde o começo. Naquela noite, dormi num quarto do abrigo, simples, com várias camas, outras meninas com histórias parecidas com a minha. Era limpo, seguro, e pela primeira vez em anos, dormi sem medo. Acordei com a luz do sol entrando pela janela, desorientada. Onde estava? Por que não estava no quarto escuro da Casa Amarela? Então, lembrei. Eu era livre. O pesadelo tinha acabado. No dia seguinte, fui levada para depor na unidade de proteção à criança. Foi difícil, doloroso, contar tudo de novo para estranhos, ver suas reações de horror, compaixão, às vezes dúvida. Mas contei tudo. A vassoura, as noites, minha mãe gravando, os anos de silêncio forçado. O detetive, um homem de meia idade, disse algo que me marcou. "Seu depoimento vai ajudar a condená-lo, Sarah, mas mais importante, vai ajudar a salvar outras crianças. Sua coragem está abrindo portas." Não me sentia corajosa, só aliviada. Aliviada por estar longe deles, por poder falar, por ser ouvida. Naquela tarde, recebi uma visita no abrigo. Dona Helen, a assistente social, acompanhada de Dona Emily e uma mulher que descobri ser a juíza do meu caso. "Sarah", disse a juíza, "analisei seu caso com urgência, dada a gravidade. Concedi a guarda temporária a Dona Emily, se você concordar." Olhei para Dona Emily, que sorria nervosa.
Ela realmente queria me acolher, ser minha família. Concordo, mais que concordo. A juíza sorriu aliviada. Você pode sair hoje. Haverá mais depoimentos, audiências, mas você não precisa vê-los novamente, a menos que queira. Não queria. Nunca mais queria ver aqueles rostos, ouvir aquelas vozes. Queria esquecer, recomeçar, renascer. A casa de Dona Emily não era grande, nem luxuosa. Uma casa térrea no bairro dos Professores, com 2 quartos, uma sala pequena, uma cozinha apertada e um quintal cheio de plantas. Mas era limpa, clara, cheia de livros empilhados em cada canto. E mais importante, não havia monstros atrás das portas. Os primeiros dias foram estranhos. Eu não sabia como me comportar numa casa normal. Esperava ordens para tudo, para ir ao banheiro, para tomar água, para sentar. No segundo dia, quebrei um copo no almoço. Me encolhi, esperando o castigo, a vassoura, o grito. Mas veio só a voz calma de Dona Emily. Deixa que eu limpo, querida. Não é nada, copos quebram. Chorei tanto naquele dia, não pelo copo, mas pela normalidade, pelo direito de ser apenas uma menina que quebrou um copo, não uma que merecia punição. Voltei à escola após 2 semanas. Foi difícil. Riverdale era pequena, todos sabiam do escândalo do inspetor do condado. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida, alguns com raiva, como se eu tivesse destruído a vida dos meus pais, não o contrário. Mas havia quem sorrisse, quem oferecesse apoio silencioso, uma mão no ombro, um doce na carteira, um lugar guardado no recreio. Tommy, o colega gentil, foi um deles. Você tá bem, Sarah? Ele perguntou tímido. Agora sim, respondi com um sorriso pequeno, o primeiro em anos. O caso contra meus pais arrastou-se. Depoimentos, audiências, exames periciais. O sistema era lento, especialmente numa cidade pequena. A influência do meu pai atrasava tudo. Ele tinha amigos, conhecidos, favores a cobrar. Mas Dona Emily me dizia: não desista, a verdade vai vencer. E venceu. 6 meses após minha fuga, meu pai foi condenado a 15 anos de prisão. Minha mãe, cúmplice, pegou 8 anos. A fita, aquela prova cruel, foi decisiva. Ouvir a voz dela, rindo enquanto eu sofria, chocou até a juíza. Foi uma das primeiras condenações tão severas por abuso infantil na região, um marco, uma vitória, não só para mim, mas para outras crianças. Dona Helen me visitou para contar que 3 outras meninas denunciaram abusos em suas casas, inspiradas pelo meu caso. Você abriu uma porta que estava trancada há muito tempo, ela disse. Aos 14 anos, comecei terapia com Dona Marta, uma psicóloga de Louisville que vinha a Riverdale quinzenalmente. Falar sobre a dor, a traição, a culpa que eu ainda carregava, mesmo sabendo que não era minha, foi libertador. Você não causou nada disso, Sarah. A responsabilidade era deles, ela repetia. Aos poucos comecei a acreditar. Não era minha culpa. Nunca foi. A guarda temporária com Dona Emily tornou-se permanente no meu 15º aniversário. Ela fez uma festa simples, meu primeiro bolo de verdade, amigos da escola, uma decoração improvisada. De agora em diante, você é oficialmente minha filha, ela disse, entregando os papéis do tribunal. Se quiser, claro. Queria. Como não querer? Aquela mulher arriscou tudo por mim, enfrentou um sistema, uma cidade, uma mentalidade atrasada para me salvar. Se isso não era ser mãe, o que seria? Aos 18 anos, passei no vestibular para Direito em Louisville. Você pode ser o que quiser, Sarah. O mundo inteiro está à sua frente, dizia Dona Emily. O mundo inteiro. Que diferença de quando achava que meu mundo se limitava às 4 paredes da Casa Amarela. Na faculdade conheci David, um estudante de jornalismo, alto, magro, de óculos. Ele era gentil, paciente.
Quando tentou me beijar na terceira saída, travei, meu corpo lembrando de outros toques, outras dores. Ele percebeu, recuou. Sem pressa, Sarah. Vamos no seu ritmo. Contei a ele sobre a casa amarela, a vassoura, a fita. Ele ouviu, com lágrimas nos olhos. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele disse. Não me sentia forte, sentia-me quebrada, mas talvez ele visse algo que eu ainda não via. Nos formamos no mesmo ano. Eu, com honras em direito. Ele, com uma oferta de emprego num jornal da capital. Casamos numa cerimônia simples em Louisville, com Dona Emily me levando ao altar. Estou te entregando para outra pessoa, ela brincou, mas havia preocupação em seus olhos. É diferente, mãe, assegurei. Dessa vez, eu escolhi. E essa era a grande diferença. Pela primeira vez, eu tinha o poder de escolher. Vivemos em Louisville por anos. Abri um pequeno escritório de advocacia especializado em direito de família. David cresceu no jornal, tornou-se editor. Tivemos 2 filhos, Ana e Lucas, uma família normal, saudável, feliz. Nem tudo era perfeito. Os pesadelos nunca sumiram completamente. Havia dias em que a memória voltava, dias em que eu não suportava nem o toque de David. Mas a terapia me deu ferramentas para lidar com o passado sem deixá-lo controlar meu presente. Quando meus filhos tinham 8 e 6 anos, recebi a notícia de que meu pai morreu na prisão. Ataque cardíaco. Não senti alívio, tristeza ou raiva. Só um vazio estranho, como se uma parte da minha história tivesse se fechado sem resolução. 2 anos depois, minha mãe, que cumprira sua pena e vivia em outra cidade, tentou me contatar. Mandou uma carta ao meu escritório, pedindo perdão, dizendo que estava doente, que queria me ver uma última vez. Hesitei, mas decidi ir. Não por ela, mas por mim. Precisava encará-la e dizer que sobrevivi, que ela não me destruiu. Encontrei uma mulher envelhecida, magra, com câncer terminal, quase irreconhecível. Você veio, ela disse, voz fraca. Vim, mas não por você. Ficamos em silêncio. Não mereço perdão, ela admitiu. Por que deixou ele fazer isso? Por que não me protegeu? Ela desviou o olhar. Tive medo dele, de perder tudo, o emprego, a casa, a segurança. Mas a verdade é que não te amei como uma mãe deveria. Você não foi planejada, não foi desejada e coloquei a culpa em você. A honestidade dela me pegou desprevenida. Pensei que sentiria satisfação te vendo assim, confessei. Mas não sinto nada. Você não tem mais poder sobre mim. Saí sem olhar para trás. Ela morreu semanas depois. Não fui ao funeral. Senti paz. Dona Emily faleceu aos 73 anos, em paz, enquanto dormia. Você foi minha salvação, disse a ela na última vez que nos vimos. Não, Sarah. Você foi sua própria salvação. Eu só mostrei o caminho. Talvez ela estivesse certa. Mas sem ela, sem alguém que acreditasse em mim, teria dado certo? Quando me aposentei, aos 60 anos, voltei a Riverdale e abri uma lojinha de doces na Praça Central, com as receitas de Dona Emily, fudge, pralines, bala de amendoim. A loja virou ponto de encontro, onde pessoas vinham não só pelos doces, mas para compartilhar histórias. Muitas ecoavam a minha. Percebi que meu caso não era único. Tantas mulheres de tantas gerações carregavam cicatrizes parecidas. Aos 67 anos, comecei a dar palestras em escolas, universidades, grupos de apoio. Minha história, que por tanto tempo foi minha vergonha, tornou-se minha plataforma para ajudar outros. Criei um grupo em Riverdale, Vozes Desacorrentadas, onde mulheres de todas as idades compartilham experiências, se curam,
se fortalecem. Agora, aos 71 anos, faço esses vídeos para alcançar ainda mais pessoas. Porque mesmo com tantas mudanças na sociedade, ainda há crianças presas em casas amarelas, pais monstros, mães que fecham os olhos, vassouras que fazem meninas tremerem. Se você está ouvindo e se identifica com minha história, saiba, você não está sozinho, não é sua culpa. Há uma saída. E se você conhece uma criança com sinais de abuso, silêncio súbito, hematomas inexplicáveis, medo constante, seja a dona Emily dela. Pergunte, acredite, ajude. A Casa Amarela foi demolida anos atrás. No lugar, construíram um parquinho infantil. Quando passo por lá, vejo crianças rindo, brincando, livres, e penso que aquele pedaço de terra finalmente encontrou redenção. Minha vida, agora, é colorida, cheia de afeto verdadeiro, de respeito, de dignidade. Eu sobrevivi, eu venci, e você também pode. Se minha história de luta, coragem e superação tocou seu coração, se você sente a mesma raiva contra a injustiça e a mesma esperança por um futuro melhor, junte-se a mim. Deixe um like e comente Vozes Desacorrentadas para mostrar que você está ao lado de quem transforma dor em força. Inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas ouçam essa história e saibam que há esperança, que há justiça, que há vida além do inferno. Vamos juntos dar voz aos silenciados e construir um mundo onde nenhuma criança precise temer uma vassoura. A história de Sarah é um soco no estômago, mas também uma chama de esperança. Sua coragem ensina que, mesmo no pior inferno, a verdade pode libertar. No Brasil, onde a família é sagrada, aprendemos que proteger nossas crianças é dever de todos. Não podemos fechar os olhos para o sofrimento alheio. Devemos ser a voz dos silenciados, como Dona Emily. A lição? Denuncie, acredite, haja. Uma pequena ação pode salvar vidas. Se essa história te tocou, deixe um like, compartilhe, inscreva-se no canal e comente Vozes Desacorrentadas para apoiar quem luta e inspira.